os benefícios da terapia de regressão na cura de traumas causados pela violência doméstica e familiar. Estamos com Cleirimara, que é psicóloga clínica, psicanalista, terapeuta de casal, terapeuta de regressão, RPP e PDI. Aí vocês vão ter que me explicar o que é. E estamos também com Vanderly Pantolfi, que é psicanalista, hipnoterapeuta, terapeuta de regressão, RPP e PDI, docente de TR, palestrante. Pronto. Então, eu já vou falando, né? Meu nome é Cleirimara, eu sou psicóloga clínica, e é um prazer estar com vocês com esse tema que a Aline, a gente conversa muito sobre isso, sobre as mulheres, o empoderamento feminino. Ela tem um projeto de Mulheres Valorosas, e por causa dessa pandemia, e porque as mulheres estão muito mais vulneráveis agora, e houve um crescimento muito grande, de 45%, da violência doméstica, então a gente resolveu fazer essa live. Mas a Aline perguntou, o que é, né, PDI e RPP? PDI é uma técnica da regressão, ou da terapia que a gente faz, que é uma parceria direta com o inconsciente. Então, a gente pode usar essa terapia neste momento, já que a gente não está fazer atendimento convencional, pessoal, e também a RPP, que é a terapia de ressonância psicoterapêutica, que seria uma regressão indireta. Como é isso? Ao invés da gente fazer a terapia de regressão, como a gente faz normalmente com o cliente nos nossos consultórios, nós fazemos, então, a terapia de regressão, que é uma terapia à distância, usando um coterapeuta, uma outra pessoa que vai entrar em contato com o inconsciente do paciente à distância. Este inconsciente do paciente vai permitir que a gente tenha acesso a essas informações, né, as causas, os dramas que ele usa e que estão repercutindo agora no comportamento dele atual. E a gente faz esse trabalho de terapia com o paciente à distância. Mas Vanderly, como é professora, né, de terapia de regressão, eu acho que ela é a pessoa mais indicada já para poder, então, já explicar melhor essas duas técnicas que a gente usa. Não só eu, como muita gente, né, questiona o que é a terapia de regressão e quanto tempo ela já vem sendo, né, usada no tratamento de traumas. Né? Então, a terapia regressiva ela é uma técnica de cunho terapêutico que foi trazida aqui no Brasil por volta dos anos 90, né? Inicialmente pelo Dr. Morris Netterton, que é um psicólogo americano, junto com outros pioneiros também, como Edith Fiore, que também é americana, Roger Wooger, que ele é inglês, mas já faleceu, Brian Weiss, que também é americano, e hoje, atualmente, quem está divulgando no mundo é Hans Pendan, que ele é um holandês. Aqui no Brasil, essa técnica está sendo difundida e através do Instituto Idalina Almeida, do Instituto Marta Mendes, em São Paulo. O Instituto Idalino Almeida é aqui de Salvador, que é uma bênção para a gente, né? Foi onde tanto eu como Cleire fizemos o curso. E ambos estão ligados à Associação Brasileira de Terapia Regressiva, a ABHTR. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, que é a associação, aqui, vou mostrar aqui para vocês,
que é a Associação aqui, Brasileira de Terapia Regressiva. Estão vendo, né? Então, quem quiser informações, pode ir no link abhtr.org.br, Associação Brasileira de Terapia Regressiva. Então, através dessa associação, ela une todas as pessoas que estão estudando aqui no Brasil sobre terapia regressiva, hipnose e também agora essa ressonância psicoterapêutica que também através do Instituto Almeida, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, de Dalino Almeida. Aqui. E aqui ele traz o que é terapia regressiva, o que é ressonância, psicanálise, hipnoterapia, tudo explicado direitinho. Bom? Isso. Voltando. Segundo o Dr. Netter, essa técnica é uma técnica que vai abordar o inconsciente. Ela está relacionada a traumas, problemas, conflitos psicossomáticos, né, que a gente sente no corpo, esses comportamentos emocionais e mentais das fases que foram construídas nas fases mais precoces da nossa vida. Em 3 fases, que são a primeira, a gestação, a primeira fase que o ser humano cria conflitos e problemas através de crenças, através de situações de emoções da mãe, é na gestação. Então, todos os nossos conflitos que a gente vive hoje, eles são construídos nessas 3 fases. A primeira, a gestação. Todas as emoções da mãe ficam gravadas no nosso inconsciente. Porque a criança, ela ainda não nasceu, ela não tem consciência, ela só tem o inconsciente. E fica totalmente vulnerável a todas as emoções da mãe. Então, ficam todas gravadas no inconsciente. A segunda fase, onde se cria todos esses conflitos e o problema, é o nascimento. O nascimento é o primeiro momento mais estressante do ser humano. Por si só, é um momento muito difícil, porque mesmo o parto sendo natural, a criança estava ali sendo gerada num ambiente de segurança, recebendo o alimento através do cordão umbilical, e de repente ela é expulsa daquele lugar. Então é um pouco traumático. Isso se for um parto normal. Agora imagina se for um parto com cesárea, onde você é retirado pela cabeça, ou então o fórceps que coloca o ferro e te puxa. Quer dizer, o nascimento por si só, se ele é natural ou por cesárea, o fórceps, ele vai trazer traumas. Imagina se nesse nascimento aconteça algum problema, há uma separação, há uma ausência do pai, ou então a criança nasce com problema, ou a mãe fica, tem algum problema durante o parto e ficam afastadas. Toda essa situação vai ficar gravada também no consciente da criança. E a terceira fase é a primeira infância, que é por volta dos 7 anos, que tudo o que vai acontecer com a criança nessa fase também vai ficar gravado no inconsciente dela. Por exemplo, se houve uma separação, se houve brigas, se houve violência, abuso, tudo o que acontece com essa criança, como ela vê essa situação, vai ficar gravado no inconsciente dela e no futuro vai criar alguns conflitos, sofrimentos, até doenças, né? E a terapia regressiva, ela vem para ajudar, porque ela é uma terapia de ponta, ela vai diretamente a esses momentos, através das técnicas que são usadas, né? Seja ela a hipnose, seja através da própria emoção que a pessoa está sentindo, ou de uma dor física, o terapeuta, ele consegue acessar esses momentos na sua origem e vai buscar esses problemas para serem trabalhados. Entendeu? Tá me ouvindo, Aline? Pronto. Me diga Ficou uma alguma coisa. dúvida? Sim. Não. Uma outra dúvida, um outro questionamento, principalmente no nosso meio, eu sou evangélica, então, quando se fala em terapia de regressão, as pessoas associam a terapia de regressão ao espiritismo. A terapia, ela tem alguma associação com religião,
com alguma filosofia, alguma seita? Nada. Nada, não tem nada a ver com o espiritismo. Eu sou espírita, eu sei que você é protestante, Cleire é protestante. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ele tem uma doutrina. E a terapia regressiva é uma terapia terapêutica, é uma terapia transpessoal. Não tem nada a ver com isso. Talvez as pessoas confundem, porque como toda terapia transpessoal, a gente vê o ser como holístico, ou seja, corpo, mente, emoção e espírito. O espírito não tem nada a ver com o espiritismo. O espírito é do ser humano. Todos nós somos seres espirituais. Então, às vezes as pessoas podem confundir quanto a isso, mas não tem nada a ver com o espiritismo. É uma técnica psicoterapêutica que tem transpessoal. Por que transpessoal? Porque ela transcende. Não é uma técnica humana, igual a psicologia, igual a psicanálise, que fica centrada só ali no ser humano. Ela transcende através do inconsciente. Nós trabalhamos com o inconsciente coletivo, né? E vamos buscar, porque transcende? Porque para a técnica não existe só o presente. Para a técnica, trazemos, como diz Mário Quintana, né? A gente traz o presente, o passado está sempre presente. Então, o passado está com todos nós aqui e agora, assim como o futuro, porque o que eu estou fazendo hoje vai determinar o meu futuro. Então, a diferença é essa, ela não tem nada a ver com religião, não tem doutrina. Religião tem doutrina, assim como o espiritismo e outras religiões. A técnica é uma técnica transpessoal, psicoterapêutica, que veio para ajudar as pessoas a se libertarem dos seus conflitos. Eu posso lhe dizer que eu já tive vários clientes protestantes, vários clientes evangélicos, batista, e por incrível que pareça, a maioria deles vão para vidas passadas. E já tive clientes espíritas que não vão para vidas passadas, e os problemas estão nessas 3 fases que eu falei para você. Então, isso é muito subjetivo do ser humano. E aí possa ser que esses clientes, a maioria pergunta, poxa, eu sou protestante, acabei de pelo que você me disse, né, e eu vivi, senti e revivi uma vida passada. Mas como eu sei se isso realmente é uma vida passada ou se foi uma invenção da minha cabeça? A resposta sempre que a gente dá é o seguinte, não importa se você acha que foi, se você viver, se isso para você é uma vida passada ou não, se foi uma invenção do seu inconsciente. Para você viveu essa emoção, você liberou ela no seu emocional, você compreendeu ela no seu intelecto e você liberou ela do seu corpo físico. Então, te fez bem. Se te fez bem, é isso que importa. Então, normalmente, a gente fala... Às vezes, essa pergunta foi muito boa, essa pergunta que você fez, porque muitas pessoas confundem mesmo, né? Eu recebo bastante cliente espírita, e às vezes eles vêm achando, porque você é espírita tal, mas não tem nada a ver. Como eu disse, inclusive os pioneiros, Dr. Netterton, Morris Netterton e Edith Fiore, eles são protestantes até hoje. E através da terapia, né, fazendo a psicologia com os clientes, usando a hipnose, o que começou a acontecer? Os seus clientes iam para vidas passadas, e eles são protestantes, são protestantes, e eles não estavam entendendo o que aconteceu. Isso aconteceu com o Dr. Idalino também. E o Dr. Idalino também tinha uma crença protestante na época. Então, Morris Netterton, isso aconteceu com Morris Netterton, Edith Fiore, e também com o Dr. Idalino. Então, esses Morris Netterton e Edith Fiore, eles eram protestantes. E o que aconteceu? Os seus clientes começaram a voltar para vidas passadas. E eles não admitiam, porque a crença deles não permitiam. E aí eles foram começar a estudar. O próprio Morris Netterton, ele tinha um sonho que ele se via num navio que estava afundando. E depois que começou a acontecer isso com os clientes dele, ele também foi testar essa terapia com ele. E ele descobriu que ele viveu uma vida passada, através da terapia, descobriu um nome, e ele foi até um soldado da Marinha Americana, e ele conseguiu comprovar que ele viveu aquela vida, porque trazia o nome
e o ano tudo certinho. Então, ele, como protestante, ele entendeu. Como protestante, ele soube separar a religião da técnica. E assim tem sido a todos os outros profissionais, assim como Cleirinha. Cleirinha é protestante, mas ela é evangélica. Então, ela é evangélica e no começo, posso dizer assim, que ela não foi fácil para ela, né? Ela pode dizer até melhor. Mas depois ela conseguiu entender que religião é algo que vem do seu coração, é algo que é uma ligação sua com Deus. E a terapia é uma técnica de ponta, revolucionária, que veio para ajudar as pessoas a se libertarem de uma forma muito mais rápida. Eu gostaria, inclusive, Aline, de dar um depoimento, né, aqui. Eu fiz a minha formação em psicanálise com o professor Idalino Almeida. E como ele é um homem muito comprometido com o bem-estar do outro, e um homem muito inteligente, muito criterioso, e uma pessoa de Deus. Inclusive, essa técnica de ressonância terapêutica foi dada para ele, né, por Deus. Então, quando ele me falou desse curso de terapia regressiva, eu consultei a Deus, como a gente deve fazer, né? Todo crente, quando vai tomar qualquer decisão, principalmente uma decisão importante, a gente consulta a Deus. E eu consultei a Deus no silêncio, falando com ele somente em pensamento, justamente para não ser enganada, para que, né, o mal, o diabo, o obsessor, sei lá o quê, soubesse do meu questionamento e tentasse me enganar. Então, eu pedia a Deus, no pensamento, que eu gostaria de fazer esse curso para ajudar as pessoas. Eu já tinha minha formação em psicanálise e também em psicologia clínica, né? Sou graduada em psicologia, mas eu pedi a Deus que eu gostaria de fazer essa outra formação, essa pós-graduação, e que se ele me desse, aí eu dei a ele, né, 3 possibilidades de, se Deus permitisse, que se fosse dele, para eu fazer esse curso, que as 3 coisas acontecessem. Então, Deus permitiu, porque os 3 pedidos que eu fiz, Senhor, se for mesmo, eu gostaria que acontecesse isso, isso e isso. Então, as 3 coisas aconteceram. Por quê? Porque ele sabia que ali seria uma outra possibilidade de eu ajudar pessoas. Por quê? Porque na psicanálise, a gente também vai fazer essa regressão. A gente vai para o momento do trauma infantil, que vai repercutir na vida adulta. Só que na psicanálise, esse processo é mais demorado. E na terapia regressiva, eu digo que ela adianta pelo menos 10 sessões. Pode ser que você encontre a causa do trauma e que você vive hoje, você pode encontrar numa única sessão, ou na primeira sessão. E dali você vai ressignificar, e você vai aprender a lidar com essa situação, sem culpa, sem medo, entendendo que quando aconteceu algo que foi traumático, que você era criança, que você não teve sabedoria ou não tinha entendimento para poder administrar aquela situação, e que agora, você como adulta, já com alguma experiência de vida, você vai ver a situação que você viveu no passado e que é semelhante a uma situação agora, na atualidade, você vai aprender a lidar melhor. Então, eu fiz a terapia regressiva por autorização de Deus. E realmente não tem nada a ver com religião. Essa terapia me ajudou pessoalmente, melhorou muito a minha relação dentro da família, que eu tinha uma dificuldade relacional muito grande com a minha mãe. E quando eu fui entender, porque assim, o corpo físico é um só, mas a alma é única, e a alma não morre, e o inconsciente também não. E nós temos um registro que a gente chama da memória celular, que a gente traz
essas referências. A gente pode trazer até uma memória de algo que sua mãe viveu, ou que sua avó viveu, porque você está ali, ó, ligado pelo DNA. Então, essas informações, às vezes você é criado por uma pessoa que não a sua genitora, mas quando vai observar, você pode ter algumas características, alguns talentos que são muito parecidos com a dessa sua mãe. Por quê? De onde vem isso? Na memória celular, no seu DNA. Então, algumas informações também, esses registros que estão aí nessa memória celular, lhe acompanham por toda a vida. Eu estou aqui recebendo no WhatsApp um monte de gente falando que não conseguiu entrar, e eu estou me desculpando, gente. Pede para entrar na minha página, que eu vou aceitando. Eu vou pedir para adicionar a Aline Nunes, então. Vou pedir aqui. Isso, que aí eu vou aceitando. Quando a Aline me falou para a gente falar sobre a violência, né? Que o tema é os benefícios da terapia de regressão na cura de traumas causado pela violência doméstica e familiar. Por que esse tema agora? Porque a pandemia, este isolamento social, está deixando as pessoas muito mais vulneráveis. Deixa eu pegar o link. Eu tenho acompanhado um grupo no Face, às madrugadas, e dando suporte a essas mulheres. Não só aqui no Brasil, mas assim, também fora, né, do país, porque essa pandemia, a Covid, ela atingiu o mundo todo. Então, assim, tem muitas mulheres que estão sofrendo por causa disso, e pedindo aconselhamento, e colocando para fora, porque, assim, toda a emoção que você bloqueia, ela vai transformar em adoecimento físico. Quando você fala dessa sua dor para alguém, parece que ela diminui. Quando alguém que te ouve e faz você enxergar uma nova possibilidade de você também lidar com aquela situação, a pessoa também vai se sentir melhor. Então, eu tenho ouvido, né, muitos relatos de mulheres que sofrem todo tipo de violência, porque às vezes a pessoa pensa só que violência é só a violência física. Não, como você mesmo disse, Aline, a violência psicológica, ela é terrível. A violência verbal é ruim. A violência patrimonial, e a violência psíquica e a violência física, elas são muito danosas. Também. A sexual. Numa dessas madrugadas, onde eu estava dando suporte a alguém, uma pessoa entrou e aí disse que esse discurso é muito comum na clínica. A gente ouvir, por exemplo, as mulheres dizendo que são abusadas sexualmente pelos seus maridos, porque às vezes elas não querem e elas são forçadas a terem relação, que ela sofre violência patrimonial, porque ela não trabalha e o marido fica sempre dizendo coisas para elas também, e que ela também sofre porque não tem condição de sair daquela relação, porque tem 2, 3 filhos, e aí me pede ajuda, como é que ela deve proceder. E, num determinado momento, eu perguntei a ela, como é a sua relação com o seu pai? Ela disse, eu nunca tive pai. Eu disse, como que não? Você pode não conhecer o seu pai, você pode até não saber quem é o seu pai, mas você tem um pai. Tanto é que você nasceu. Uma mãe sozinha não faz um filho, né? Então, ela queria entender por que mesmo ela sofrendo tanta violência, ela não consegue se desligar, sair daquela relação. E se a gente vai para a terapia regressiva, a gente vai entender
por que que muitas vezes essa mulher se comporta desse jeito. Ela, digamos, uma pessoa que não conheceu o pai, não teve o pai, na cabeça dela, ela foi rejeitada pelo pai. O pai não quis saber. Nós somos seres de interação, nós precisamos interagir, principalmente com os nossos genitores. E não ter esse relacionamento com o pai, não ter convivido com esse pai, na fase adulta, isso pode repercutir de que forma? Se meu pai, que foi quem me deu a vida, não me ama, não me quer, me abandonou, me deixou, me desprezou, então, qualquer pessoa que me queira, qualquer homem que me queira, para mim tá bom. E aí, às vezes, até se acostuma com os maus tratos. Se acostuma ficar naquela relação que a gente diz assim, se acostuma com migalhas. E em minhas palestras, e a todo momento, quando também em terapia convencional, eu gosto muito de trabalhar o empoderamento feminino, o amor próprio, né, autoconfiança. Porque eu acho que quando você trabalha isso, você fica mais fácil de você lidar com a situação, encorajar para tomar até uma decisão de não mais ser abusada, não mais ser violentada. Então, o amor próprio é algo que eu gosto muito de trabalhar na paciente. A autoestima. E é interessante, tudo meu também na Bíblia, né? Que eu outro dia estava lendo, até num estudo bíblico. É interessante porque os homens se atêm muito assim. A mulher tem que ser submissa. Eu gosto de dizer que a palavra submissão deve ser entendida como a mulher deve ser cuidada. Por quê? Deus cuida do homem e o homem deve cuidar da sua mulher. Então, a submissão é nesse sentido. Mas tem uma passagem bíblica, e eu acredito em tudo que está lá, sem questionar, que diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, diz o seguinte: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, quando a mulher se empoderar, quando a mulher tomar conhecimento de que, quando Deus criou a mulher, ele pensou numa companheira, em deixar o homem, né? Adão, no caso, ele criou o paraíso, estava tudo lindo, maravilhoso, e Deus olhou assim, poxa, mas ele precisa de uma companheira. E Deus, né, fez a companheira. E para metaforicamente, não sei, mas assim, ele tirou da costela de Adão e fez a mulher. Para quê? Para a mulher estar ali junto com ele, lado a lado com ele. A gente não pode esquecer disso. Eu costumo dizer, né, quando algum homem questiona, fala sobre a submissão, eu digo, olha, Deus fez a mulher, tirou a gente de onde? Da costela. Sim. E foi para andar do seu lado. Se fosse para ser submissa da forma que muitas vezes vocês pensam que é capacho, Deus tinha tirado lá o ossinho do pé. Era, entendeu? Exatamente. E às vezes eu até falo, viu, Cleire? Um dia eu estava conversando com um pastor, deixa eu procurar aqui o melhor posicionamento. A gente conversando acerca disso, e eu estava falando com ele que, às vezes, a mulher ela é cobrada a submissão da mulher,
Mas muitas vezes o homem não faz o papel, eu digo assim, do homem conhecedor da palavra. Da palavra, sim. A mulher é submissa, e você tem que ser assim, porque na cabeça de alguns tem que ser a escrava do lar, que não é a dona de casa, é a escrava do lar, que lava, que passa, que faz tudo, que cuida de filho, que faz tudo. Eu digo assim, só que muitas vezes o homem ele esquece também de cumprir o que está na Bíblia, porque a palavra ela diz que o homem é o provedor do lar. Quantas mulheres hoje saem de suas casas para trabalhar, para prover para o seu lar, e ainda trabalham dentro de casa? Pois é por isso que eu digo que a palavra submissão é cuidado. Cobrarem. O melhor, mas estamos falando de terapia regressiva, não é, gente? De cuidar do homem. Vamos voltar para o tema terapia regressiva. Vamos voltar. Isso. Essa situação do abuso, como Cleirinha colocou muito bem, essa situação da violência, né? Como Cleirinha estava colocando, é uma repetição de padrões. Né? Você foi criada dentro do ambiente, como a gente falou, né? De repente, a violência, assim, eu costumo dizer que as pessoas só dão o que têm. Então, se você só recebeu violência durante a sua infância, né? Aí você vai dizer, poxa, mas nem todo mundo, né, que recebe violência se torna violento. Não, nem todo mundo. Tem pessoas que conseguem superar essa situação pelos caminhos, pelas escolhas que tomou, pelo que a vida levou, consegue perdoar. Aí está a diferença. Que essas pessoas compreenderam, né, que os pais, porque não existe só o pai violento, não existe só o homem violento. Eu tenho clientes que homens que já apanharam das suas mulheres. Não existe só o mais comum são mulheres sofrerem a violência, mas existem homens que sofrem a violência. Né? E eles não revidam por quê? Porque eles percebem que existe ali um problema, uma doença, assim como a mulher também percebe. Sabe, às vezes, assim, a justiça ou a sociedade, né, quer que a mulher tome logo providências de se separar dessa pessoa que está cometendo essa violência, e tem razão, né? Ninguém deve ou precisa ficar sofrendo uma violência. Mas acontece que essa mulher convive com esse ser, e às vezes ela percebe nele ali o homem carinhoso, o homem que ela casou, o homem que ela ama, aquele homem gentil, mas aí ou ele bebe, ou vem alguma coisa que, nesse momento, ativa um gatilho e ele traz aquela violência. Então, assim, eu não acredito na maldade do ser humano, eu acredito na carência do ser humano, na falta de compreensão, na ignorância da situação. Então, a violência doméstica é uma coisa que a gente precisa analisar, não pode só tratar, temos que tratar os dois, o que sofre agressão e o que está agredindo, porque quem agride é que está se sentindo agredido. Então, nós precisamos trabalhar nessas duas situações. Né? Temos que amparar e não adianta prender, ele não vai resolver, porque o problema está no inconsciente, principalmente no caso dos homens. Não adianta prender, porque normalmente se prendem, na maior parte, os homens, né? As mulheres, normalmente os homens não dão parte porque por vergonha, ou sei lá o que acontece, né? Mas tem muitas mulheres agressivas, eu mesmo já tratei algumas clientes agressivas, que vão, em determinada situação, vão com uma violência para cima dos, inclusive namorados ainda não chegou até numa relação de casamento. Então, é muito sério. Mas aí depois a pessoa fica se culpando, né, que ela não queria agir daquela forma. Como é mulher, então, neste caso, é mais aceitável pela sociedade. Mas esse homem também está sofrendo essa violência. Então, da mesma forma que ele compreende que essa mulher é doente, a mulher também compreende que o marido é doente, só que não sabe como resolver. E ele ali, naquela raiva dele, às vezes ele está repetindo uma ação do pai, às vezes ele está querendo, às vezes é uma projeção
né, do próprio pai. Quando eu bato na minha mulher, ou da minha mãe, que a minha mãe foi tão submissa, né? Então, ele está repetindo. E qual a diferença, então? Que umas pessoas conseguem superar isso e não reagem igual os pais, né? Porque não reagem de forma violenta. A diferença é que essas pessoas compreenderam, ressignificaram e liberaram. Elas não têm raiva dos primogênitos, ela não tem raiva dos pais. Ela compreendeu. Então, a partir do momento que você libera o perdão, você não vai agir igual a pessoa. Porque se você só age, é porque você está ali sem entender. É tua ignorância. E aí trago o evangelho, né, não como uma forma religiosa, mas como uma forma psicológica. Para mim, o evangelho, ele é fascinante. Não existe, para mim, na face da terra, nenhum livro que trata da psicologia humana de uma forma tão abrangente quanto o evangelho. É onde Jesus diz: não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma com que julgueis, sereis julgados. Nesse contexto, em relação à família, em relação aos pais, isso é fatal. Se você julga sua mãe ou seu pai, seja por qualquer ato que ele tenha feito, mesmo que não seja de forma da violência, e se você julga, não aceita, não perdoa, você começará a fazer exatamente as mesmas coisas que seus pais faziam. Por quê? Porque você não entendeu, não compreendeu, está julgando e você mantém aquilo na sua cabeça. Isso é inconsciente, percebe, do que você nutre é o que você vai ter. Então, se eu lembro que ser pai e mãe ligo à violência, então quando eu me tornar pai e mãe, eu também vou ser violenta. E aí tem um filme muito interessante que chama Olhos de Anjo, na Netflix. Aborda muito bem uma relação quando o pai, no caso, né, usa de violência e o que isso vai repercutir na vida dos filhos adultos. A história de uma policial que ela não percebia esse comportamento, né, o mesmo comportamento que o pai tinha, violento, com o irmão e com a mãe, ela começou a ter com os presidiários, as pessoas que ela aprendia, ela era muito violenta. E ela tinha muita raiva do pai ser assim. No momento que ela perdoou, ela conseguiu entender que o amor, o entendimento, a compreensão, aceitar aquele pai, aceitar a mãe que Deus lhe permitiu, porque Deus não erra de casa. Se ele mandou aquela mãe é porque algo você tem que experienciar. Aí minhas clientes falam, mas Vanderly, como é que eu vou aceitar uma mãe que veio e me queimou de cigarro? A minha mãe que colocou na rua, me expulsou por 9 anos de idade. Como eu vou aceitar essa mãe? Aí a terapia regressiva entra. Aí a gente vai levar esse adulto a compreender, explicar para aquela criança, liberar aquele entendimento, entender que aquela mãe era doente. E foi tantos casos que a gente já resolveu assim e liberou, sabe, de pessoas, crianças, hoje adultos, que sofreram a violência doméstica e não perdoavam seus pais, e essa técnica bendita, maravilhosa, ajudou essas pessoas a perdoarem e compreenderem que esses pais eram apenas doentes. É isso. Mas eles só tiveram essa compreensão porque eles passaram pela terapia de regressão, né? Sim, mas eu expliquei. Tem pessoas que não precisam passar pela terapia, porque são pessoas que, de alguma forma, ou através da religião, né? Conseguiu, foi uma pessoa resiliente, ela entendeu, poxa, meu pai, minha mãe agiu dessa forma porque foi doente, mas não é fácil. E por que não é fácil? Porque não está gravado no consciente, está no inconsciente. E não tem acesso, o nome já diz, é inconsciente, não é consciente. Então, são pouquíssimas pessoas que conseguem. Mas, normalmente, são pessoas que meditam, né, pessoas que levam a religião como um momento de abertura e não de punição e não de sofrimento. Então, são pessoas que conseguiram, através de livros de autoajudas, como eu já disse, de meditação, conseguiram, mas são poucas. A maior parte precisa de uma ajuda de um profissional, sim. A terapia de regressão, em que momento
Ou para que tipo de paciente ela é indicada? Ah, muito boa pergunta. Ela é indicada para todos os tipos de pacientes que tenham problemas emocionais, que tenham medo, pânico, angústia, neuroses, transtornos obsessivos, transtornos de humor, depressão, ansiedade, obesidade, vícios, insegurança, culpa, por um monte de situações. Também para problemas psicossomáticos, né, doenças, bronquites, úlceras, fibromialgias, problemas dermatológicos, tudo que estão ligados às nossas emoções. E, principalmente, para dificuldade de relacionamento. Principalmente com autorrelacionamento, né? As pessoas com dificuldades de se aceitarem, de se sentirem algozes ou vítimas, na sua relação familiar, na sua relação afetiva, na sua relação profissional, social. Então, em todos. E quando ela normalmente não é indicada, que eu acho que fica mais fácil dizer, para gestantes, porque ela está gestando um ser ali, e como a gente falou, a gestação, ela já é um momento, né, que cria muitos distúrbios, muitas dificuldades, conflitos para o ser humano. E ali tem um inconsciente ativo, então por isso que não é indicado, né? Para gestantes, para pessoas psicóticas, né? O psicótico ou pré-psicótico, porque ele já está no estado alterado de consciência. Porque a terapia regressiva, para a técnica em si, para a gente acessar esses conflitos, nós colocamos o cliente através de um estado alterado de consciência. Como é isso, Vanderlei? Estado alterado de consciência. É aquele momento, para fazer uma analogia, para que entenda bem, é aquele momento quando você está meio com sono, meio dormindo, meio acordado, você está assistindo televisão e ao mesmo tempo está sonhando, ou alguém está te chamando e você está sonhando. Então, naquele momento ali, antes de você dormir, é mais ou menos o estado que a gente leva a pessoa, só que a pessoa fica o tempo todo consciente. É como se ela estivesse num sonho, numa imaginação inconsciente o tempo todo. Por quê? Porque ela precisa estar consciente para entender e ressignificar aquela situação. Mas é um processo muito legal, as pessoas ficam encantadas, né? Inclusive a gente tem feito, né, nessa pandemia, muito pela internet, online. E os meus clientes que só fazia presencial, eles, assim, estão admirados, falam, poxa vida, realmente a mesma coisa, é super legal essa situação. Porque online, tanto eu como Cleirinha, a gente já faz há muito tempo. Cleirinha tem também clientes fora do Brasil, assim como eu, ou em qualquer estado que você esteja, lá no Canadá, onde quer que você esteja, por ser uma terapêutica transpessoal, e com as técnicas, né, muito fáceis de você trabalhar, você consegue colocar o cliente no estado alterado de consciência e a gente consegue trabalhar liberando as emoções num contexto holístico, corpo, mente, espírito e emoção. E também aí, eu falei da gestante, dos psicóticos, quem tem deficiências mentais também fica difícil, ou mentais ou auditivas, porque você precisa da consciência, né, para poder tendo o feedback. Também se você... usuários de droga também. A gente faz isso. A terapia é bom. Eu, por exemplo, tenho acompanhado uma pessoa, né, o usuário de droga, que um parente pediu, então, um atendimento à distância, que seria essa ressonância psicoterapêutica, que a gente também trabalha, paciente à distância, e a gente utiliza um outro profissional, o coterapeuta, para entrar em contato com o inconsciente desse paciente usuário de droga, para entender o que levou essa pessoa a usar droga, por que ela hoje traz problemas para a família, se no seio familiar foi tão bem trabalhado, foi tão bem aceito, né, os pais em grande harmonia, e por que desenvolveu esse vício, né, de usar droga. Então, a gente pode aí fazer a ressonância psicoterapêutica
saber a causa do problema, que pode ser nesta vida ou numa experiência anterior, que ele traz esse registro no inconsciente, trabalhar essa situação e liberar de forma que ele se cure. Né? Tem uma pergunta também aqui. Espera lá, eu só preciso terminar, continuar das contraindicações que eu não acabei. Tá eu deixei que Cleire continuasse, né? A gente falou que gestantes, psicóticos, deficientes mentais auditivos, porque a pessoa precisa ouvir, né? Isso não quer dizer que a pessoa tendo dificuldade, se ela for deficiente auditivo, mas tiver o aparelhinho, beleza, a gente consegue fazer. Se você tiver com a barriga muito cheia também, causa uma dificuldade, porque ela mexe com todo o seu corpo. E pessoas alcoolizadas, né? Uma pessoa alcoolizada, você não tem como conversar com uma pessoa alcoolizada ou drogada, né? Se ele estiver drogado e alcoolizado. Mas uma pessoa que sofre com o alcoolismo e com as drogas, que não esteja, né, no momento alcoolizado ou drogado, a gente consegue fazer sim. Agora, como o Cleide falou... Você fala aí na terapia convencional que a gente não consegue. Na convencional, não consegue. Mas agora, como o Cleide... Sim. Aí é que eu quero colocar. Então, gente, a terapia online dá para fazer nas duas situações, tanto na regressão quanto na ressonância psicoterapêutica. O que Cleirinha falou foi da ressonância psicoterapêutica, que eu até mostrei aqui para vocês, né, que tem o site, ressonância psicoterapêutica, aqui, né, ressonânciapsicoterapêutica.com. Ou você pode ir também no meu blog, vanderlipantofpsicanalista.blogspot.com. Você vai aqui em mais e tem aqui, ó, terapia da ressonância psicoterapêutica. Aí você vai entender todo esse processo, que é o que a Cleirinha falou, que precisa de um coterapeuta, para, através do inconsciente desse coterapeuta, a gente vai acessar o cliente, o inconsciente do cliente, e trabalhar todas as suas dificuldades. Essa técnica é indicada, sim, para as pessoas viciadas, seja em droga, seja em alcoolismo. E também temos aqui no site o que é a terapia regressiva, né? Tudo explicado do que a gente conversou aqui, que são ambas as técnicas que podem ser feitas de forma online hoje, a gente tem feito e tem dado resultados maravilhosos. Então, são duas técnicas transpessoal, técnicas de ponta, e que tem ajudado, gente, muitas pessoas a sair de conflitos. E por ser uma técnica rápida, ela não fica, a terapia não dura anos, meses, né? Como Cleire já falou, e às vezes em algumas sessões você já consegue ajudar o cliente a se libertar daquele conflito. Tem uma pergunta aqui. Tenho medo... Peraí. Vocês conseguem ver os comentários? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tem alguém perguntando, uma regressão no futuro, essas pessoas poderão apresentar os seus problemas do passado com maior intensidade? Não. É o seguinte, foi Max Santos que perguntou, uma regressão no futuro, essas pessoas podem apresentar os problemas do passado com maior intensidade? Então, na verdade, por ser uma técnica transpessoal, a gente acredita o seguinte, o passado está presente. Enquanto ele estiver te incomodando, ele vai estar presente, mas também tem um momento bom, Max. Né? Se você parar agora para pensar, se você parar um pouquinho e lembrar da sua vida, de um brinquedo da infância, vai ser um momento bom. Você acessa rapidamente o passado e te traz um momento gostoso. Mas as emoções e os conflitos que foram gerados naquelas 3 fases, que nem eu já falei aqui para vocês, que é na gestação, no nascimento e a primeira infância, se não foram bem resolvidos, ele está com você agora, nesse momento aí na tua vida, te incomodando. Seja por um problema emocional, né, angústia, tristeza, raiva, seja por um problema físico, dor na coluna, dor no joelho, problemas no estômago, problemas nas mãos, várias dificuldades, fobias, ansiedades. Tudo isso que o seu organismo
está lhe dizendo que tem algo errado. E aí, através dessa técnica, desse tipo de emoção, ou então sintoma físico, nós vamos buscar a origem desse problema. Quer completar alguma coisa, Cleirinha? Quero. Ele não vai intensificar, porque a gente vai para a origem do problema exatamente para ressignificar. Quando aconteceu algo, por que ficou escondido? Por que ficou no seu inconsciente? Porque o seu instinto de preservação lhe preservou dessa informação e fica lá arquivado. Então, qualquer emoção que ficou bloqueada e que não foi bem resolvida, bem administrada, ela vai voltar com um sintoma na fase adulta. Então, você voltar para o problema do passado, com o entendimento que você tem hoje, com a experiência que você tem hoje, a gente vai oportunizar que você vivencie com essa experiência que você tem hoje, a situação do passado, que você poderia ter feito, como as alternativas que a gente tem numa terapia convencional. O paciente vem com uma situação que ele não consegue administrar, está em total desequilíbrio. E o psicólogo, o terapeuta, vai levar a pessoa a enxergar novas possibilidades de entendimento. E ele vai optar por fazer diferente. Porque se você fizer as mesmas coisas, se você repetir comportamento, você vai ter o mesmo resultado. Então, não tem como você intensificar. Você vai administrar melhor, você vai gerenciar melhor as suas emoções. E não vai intensificar mais adiante, não. De jeito nenhum. Tem uma pergunta interessante aqui da Deise Vasconcelos. É indicada para uma mulher que tenta engravidar e não obtém êxito? Vamos entender por quê. Muitas vezes tem mulher. Eu já vi mulheres falar assim: Deus me livre de uma gravidez. E depois ela não consegue engravidar. Né? Às vezes então, até você fala muito isso. Bem colocado. Firmou, né? Colocou aquilo na cabeça. Pronto. Mas assim, Deus me livre, você já está internalizando isso e o seu corpo pode estar administrando isso de forma a não liberar que você possa... São várias, né? São várias situações, Deise. Pode sim e deve sim. Se isso te traz sofrimento, porque a terapia regressiva a gente vai buscar, nós não vamos assim, nós não fazemos a técnica para descobrir coisas do seu passado por curiosidade. A gente só usa a técnica para ajudar as pessoas a serem felizes. Então, se não está engravidando, está lhe causando sofrimento, a técnica ela é indicada sim para te ajudar a entender por que você não está conseguindo engravidar, que é uma coisa que iria te fazer feliz. Então, pode buscar um terapeuta de regressão, sim, para que você possa saber, buscar as origens dessa crença, pode ser uma crença que você criou também, né? Porque, assim, mesmo problemas fisiológicos, com a terapia regressiva, a gente sabe que é o emocional que ativa. Sim. Então, hoje, tem também as doenças psicossomáticas para explicar isso. Mas hoje, a gente sabe, com a terapia regressiva, que a gente não herda dos nossos pais só os genes fisiológicos. A gente herda também os comportamentos e os genes emocionais. Então, de repente, alguma dessa situação aí gravou no seu inconsciente, ou talvez até de vidas passadas, se você assim desejar acreditar ou não, também não importa se acredita ou não, mas a terapia, sim, pode te ajudar. Portanto, pode procurar um terapeuta, se você quer, procure um terapeuta de regressão, que ele vai poder, sim, te ajudar. Aqui hoje tem duas, né? Cleirinha e eu. Aí tem uma outra pergunta aqui, a Alca Brasilima Lima. Ela diz que ela tem um medo terrível de sapo. E a terapia de regressão pode resolver esse medo? Claro. É um trauma, né? Trauma, a terapia pode resolver.
Vai buscar quando foi que você, né, construiu esse medo. Pode dizer, Cleide. Eu, quando fiquei grávida de Igor, eu tive até uma ameaça de aborto por conta do medo que eu tinha de lagartixa. Muito medo de lagartixa. E ainda como aluna, né, porque a gente fazia a prática em sala de aula, umas com as outras, para treinar, e eu disse, eu quero trabalhar esse medo meu de lagartixa. Pelo menos para ter coragem de matar uma lagartixa. Né? Essa semana mesmo eu matei um aqui que nem o rabinho balançou. Tanta vontade que eu fiz isso. Então, eu tinha muito medo de lagartixa. Muito. E quando eu fui fazer a terapia regressiva, eu cheguei numa idade de 9 anos, onde eu nem me lembrava disso. Eu dormindo na casa da minha avó, lá em Rio de Contas, caiu uma lagartixa, né, do forro, e entrou pelo meu pijama, gelada, exatamente como no dia que eu estava grávida de Igor, que ela também caiu em mim, e eu gritava, era 3 horas da manhã, eu acordei todo mundo do prédio, todo mundo desceu para ver o que era aquilo, entendeu? Então, o meu pavor à lagartixa melhorou e muito. Hoje eu já consigo matar a lagartixa. E é interessante, sabe o que, Alca? Antes, aqui em casa tinha muita lagartixa. Muita. Depois que o meu medo, né, sanou, que hoje agora eu já consigo até matar, diminuiu tanto. Provavelmente você deve ter muita situação onde se encontra com sapo, porque assim, tudo que a gente mais teme é o que mais aparece. Ou talvez porque você perceba mais, né? Quando a gente está grávida mesmo, a gente começa a ver tantas pessoas com deficiência, tantas pessoas mutiladas, e a gente fica naquela preocupação se vai nascer assim, que eu fiquei olhando e tal. Não é porque a gente presta mais atenção. Então, talvez hoje na sua vida, pelo medo de sapo, que pode ter acontecido também uma experiência negativa lá na infância, hoje você deve encontrar com muito sapo. Mas depois que você fizer a terapia de regressão, entender, ressignificar, você vai fazer igual a mim, se vingar de todos eles, ter coragem de matar. Eu tenho uma outra pergunta. No caso dos traumas causados pela violência doméstica, como o paciente reage quando ele lembra, né, que o agressor é ou era, né, a pessoa que mais devia lhe proteger? Pois é, nós somos seres de relação e de interação, né? Então, se no passado essa pessoa não teve o acolhimento desses dos pais, ele vai repetir isso de alguma forma, né? Então, a gente precisa aprender a entender que tudo que foi mal resolvido no passado, ele vem como sintoma. E a gente tem 2 modelos de aprendizagem. Ou a gente repete, ou a gente faz exatamente diferente. E os pais estão para os filhos como heróis, como deuses. E se essa criança, em algum momento, ela entende que foi abandonada, que foi deixada de lado, que foi rejeitada, que não foi amada, ou que não teve o cuidado que ela demandava, e isso vai ficar dentro dela, armazenado, com uma raiva muito grande. E ela pode querer, então, se vingar no futuro dessa sua companheira, né? Responde? Mas a gente, no caso, a gente está falando, a gente falou aí, então, somente da relação pai-filho, mãe-filho.
quando essa agressão parte de um tio, de um avô, de uma avó, de um irmão, mas se você for olhar, um primo, se você for olhar, família, ou de um amigo muito querido da família, que a família tinha muita confiança. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: esse agressor, ele sofreu ou não uma agressão no passado? Porque ele pode entender a mãe que sai, por exemplo, para trabalhar, e a criança demanda dessa atenção, ela pode compreender, entender que aquele sair da mãe é desprezar. Então, qualquer pessoa, independente de quem seja, ele sofreu lá atrás, no passado, algum abuso, alguma dificuldade relacional e que ele vai repetir. Tem uma pergunta aqui, ó, de que muitas pessoas não fazem regressão com medo de não voltarem. Existe essa possibilidade ou é mais um mito? É um mito. Agora sim, é importante o seguinte, tem que ser um bom profissional. O nosso curso, por exemplo, de terapia regressiva, são 20 módulos. E tem pessoas que vão fazer um curso de final de semana de hipnose regressiva, por exemplo, e começa a atender as pessoas. Bom, quando você vai trabalhar um ser humano, não pode esquecer que é uma alma, é um ser, é uma mente que você está trabalhando. Então, tudo tem o começo, o meio e o fim. Então, em 20 módulos, além da gente aprender toda a parte teórica, a partir do terceiro módulo, a gente já começa as partes práticas. Então, todo profissional de terapia regressiva, quando ele conclui o curso, ele já está apto para atender muito bem esse cliente. O que acontece é o seguinte, é que muitas pessoas, como eu falei, fazem um curso de final de semana e vão atender essas pessoas. Na verdade, essas pessoas já estão regredidas, porque se o sintoma está presente ali, então, emocionalmente, de alguma forma, ou física, né, emocionalmente, mas que repercute no físico, já estão regredidas. E se esse profissional ele não consegue entender o processo, ele não fecha o processo como nós sabemos fechar, realmente a pessoa pode ficar abalada, sim, pode criar problemas. Por que com a gente não costuma acontecer isso? Porque nós temos o processo, a técnica toda, de você abrir o processo, trabalhar, ressignificar e liberar. Assim o cliente vai embora, volta para casa, se sentindo bem e muito mais leve. Então, não tem, com essa terapia regressiva, da forma como tanto eu como Cleirinha e muitos profissionais no Brasil que fizeram o curso através do Instituto Idalino Almeida, do Instituto Marta Mendes, ambos associados pela Associação Brasileira de Hipnose e Terapia Regressiva, são tudo profissionais que você pode confiar, tem sim, se você entrar no Instituto Idalino Almeida, a hora que você procurar lá em terapia regressiva ou ressonância psicoterapêutica, você vai receber ali uma lista de profissionais, a qual o próprio Instituto orienta que são profissionais que estão aptos para te atender. Nem todos ali atendem online, porque online é uma adaptação que a gente foi fazendo com o tempo pelas necessidades. Assim como eu e Cleirinha fazemos, alguns outros profissionais fazem, mas nem todos. Agora, também, o que é bom da terapia de ressonância, né, a ressonância psicoterapêutica, também pode atender esse público que é temeroso, e também nem todas as pessoas, elas entram nesse estado alterado da consciência, elas não conseguem relaxar. Pessoas muito racionais, por exemplo, pessoas muito críticas, elas têm dificuldade, e às vezes até a crença dela, né? Eu tive uma paciente que ela chegou com uma situação e tal, e eu vi que ela estava pronta e que seria interessante ela experienciar no corpo a situação,
para que ela buscasse a origem do problema. E aí eu fiz, né, um relaxamento e tal. Quando eu vi que havia possibilidade de fazer essa parceria direta com o inconsciente, eu fiz essa parceria direta com o inconsciente dela. E ela regrediu, foi exatamente para uma situação no passado, e quando ela voltou, ela disse, rapaz, eu que não acreditava nisso. Eu falei, nisso o quê? Que eu pudesse ter uma experiência que eu não me lembrava, que não foi dessa vida, e que sempre vinha na minha mente essa situação, esse momento, esse lugar. E eu sempre perguntava à minha mãe, e minha mãe nunca sabia me dizer. Eu disse... Ela disse, e será que eu estava inventando? Eu disse, você disse que já teve outras vezes a sensação de estar naquele lugar, com aquela pessoa, vivendo isso. O mais importante agora é como você vai ressignificar tudo que você sentiu agora, porque a emoção não tem como você fingir. Como é que você vai chorar fingindo? Se você não é a atriz, né? Então, o que você, não importa, estava lá, você experienciou, você sentiu isso no seu corpo físico, se manifestou, e agora, a partir disso que você viu, como é que você está se sentindo? E aí ela foi descrevendo, agora eu consigo entender muitas coisas. E a partir dali, a gente trabalhou em terapia convencional, aquela situação da terapia regressiva. Então, se a pessoa tem medo, a gente pode utilizar um outro recurso, que é o coterapeuta, que o paciente pode assistir ou não a sessão. A gente usando uma outra pessoa, um profissional qualificado, para poder, então, vivenciar algo que o paciente tem medo ou que tenha dificuldade. Vamos lá, tem mais uma outra perguntinha, a penúltima aqui. Sabemos que cada pessoa tem uma reação diferente quando ela consegue lembrar desses fatos, né? Uhum. É grande o número de pessoas que desistem de continuar a terapia, uma vez que já descobriram a raiz do problema, quer dizer, é grande o número, digamos que a pessoa descobre que aquele problema dela foi causado porque alguém da família a violou lá na infância e que todo aquele transtorno que ela sofre hoje foi por conta daquilo. Normalmente, como que é a reação dessa pessoa? E se elas decidem, né? Eu vou continuar, o número é grande de pessoas que desistem? Comigo, a experiência é muito pouco de paciente que desiste. Eu digo que quase zero. Comigo também, mas assim... Quando a pessoa resolve fazer terapia, ela já tem um desejo de mudança. Uhum. Mas fazer terapia é dolorido. Às vezes é até aversivo. Eu, por exemplo, gosto de tratar com o paciente assim, ele me pagando antecipado, porque ele não vai querer perder dinheiro. Isso é bom para mim e para ele. Porque quando começa a mexer em conteúdos que ele entende ou acha que ele não tem condição de resolver ou administrar bem, ele desmarca, marca outro compromisso, esquece, entende? Mas, em geral, primeiro porque eu gosto muito de trabalhar, no caso eu tenho muito paciente mulheres, né? Eu gosto muito de trabalhar, mas independente do sexo, eu gosto muito de trabalhar a autoestima e o amor próprio dessas pessoas, para que elas estejam preparadas para lidar com essa situação traumática. Mas é mais difícil alguém que buscou terapia, que
que se vê disfuncional hoje, abandonar a terapia. Principalmente quando já sabe onde é que está a causa, né? E você, Vanderly? Então, assim, é muito pouco, mas acontece no sentido que às vezes a pessoa, o trauma é tão grande, né, que você está fazendo a terapia, por exemplo, eu tenho recebido, tem clientes que você trabalha uma situação e vão embora. Aí voltam depois, 1 ano, 2 anos. Por quê? Naquele trabalho ali que você foi feito, foi o primeiro degrau. Às vezes o cliente ele tem medo de realmente colocar, porque às vezes uma coisa muito pessoal, principalmente quando é da área sexual. Eu tenho recebido muito pacientes homens, né, com essa dificuldade, às vezes, quando tem uma dificuldade na área sexual. Então, no primeiro momento, eles vão dizer que é angústia, tal, e você vai trabalhar, porque você não está sabendo, né, na terapia regressiva. E o que acontece? Depois você trabalhou, melhorou a autoestima, passa-se um tempo e a pessoa vem e traz realmente aquela situação que estava incomodando e a gente vai trabalhar. Isso várias vezes, mas normalmente acontece com os homens. Eles têm mais dificuldade de falar, principalmente quando é ligado à sexualidade. Um irmão que tem paralisia cerebral. Essa terapia permite vivenciar o nosso compromisso no passado? Então, tem, através da regressão dela, ela pode acessar essa situação. E dele, a gente pode trabalhar através da ressonância. Então, as duas situações podem ser feitas sim. Clevison, ele está dizendo o seguinte, que quando eu perguntei se havia possibilidade do paciente não voltar, não expressei direito o que eu queria dizer. Não sair do estado alterado de consciência. Isso é um mito? Antes de responder ele, eu só quero saber se Deise entendeu essa situação. Pode ser feito o trabalho da terapia regressiva com você e a gente buscar o que te incomoda em relação a isso e através da ressonância, como o Clerim explicou várias vezes e muito bem, através da ajuda de um coterapeuta, tanto com você quanto com ele. Porque a gente pode fazer a ressonância também para a gente. Eu já fiz ressonância para mim. Através de um coterapeuta, eu acessei meu próprio inconsciente e trabalhei isso comigo. Assim como a gente pode fazer com o próprio cliente da terapia regressiva. Eu estou atendendo o cliente da terapia regressiva, e como o Clery colocou muito bem, às vezes a pessoa ela tem uma consciência ali muito forte e ela tem dificuldade de relaxar, ou ela não se entrega por N motivos. Aí a gente usa o quê? A terapia, a ressonância, através de um coterapeuta, a gente vai acessar o inconsciente do cliente e ajudar. E às vezes a gente coloca o próprio consciente, o próprio cliente conversando com o inconsciente dele através do coterapeuta. Bom? Agora vamos lá para a resposta do Clevison. Sim, se a pessoa, se não for um bom terapeuta, se não tiver uma graduação tão boa, uma pós-graduação tão boa como nós tivemos, a pessoa pode ficar, sim, com um estado de consciência alterado, provocando transtornos na pessoa. Mas como o nosso trabalho, a gente sabe, voltando e repetindo, a gente sabe começar, trabalhar o meio e encerrar. Então, isso não acontece com o trabalho, com a terapia regressiva, da qual a gente usa, e como eu falei, volto a dizer, foram 20 módulos de teoria e pelo menos os 17 de prática. Normalmente, quanto tempo leva até que um paciente, a gente sabe que cada uma pessoa ela reage de uma forma diferente, né? Corresponde ao tratamento de uma forma diferente. Mas normalmente, quanto tempo para uma pessoa que ela já sofreu, né, a violência doméstica? E eu digo assim, a violência doméstica em todos os sentidos. Em todos os no contexto familiar. Assim, até na infância, porque como eu sou leiga no assunto, eu imagino que quando isso acontece com a mulher, ou com o homem, ou com o jovem, na adolescência deles, ele tem consciência do que está acontecendo, né? Mas lá atrás, quando criança, ele foi violentado de alguma forma, e na fase adulta ele busca esse tratamento. Em média de quanto
tempo leva, né, para o paciente estar bem, assim, pronto, me liberei disso, eu estou de alma lavada. Ó, como você falou, é subjetivo, isso depende de cada um. Mas, assim, também depende da idade. No meu caso, eu vou falar das minhas experiências. No meu caso, como eu atendo cliente aí na faixa dos seus 22 anos hoje, mas também atendo adolescente. A maior parte dos meus clientes é dos 22 aos 40, 45 anos. Então, os jovens têm menos crença. E eles são mais fáceis de ser trabalhados, né? Porque como não tem crenças rígidas tanto tempo ali, é mais fácil. Eu já tive situações de traumas, assim, de 4 sessões, 5 sessões. O máximo, quem eu trabalho, o máximo mesmo seria 10 sessões, no meu caso. Mas tem situações pontuais, por exemplo, como um trauma, que nem o do sapo, que acho que é Daisy, né? Que é a Alca que falou do sapo, ela até perguntou, eu soube que se coloca um sapo na mão. Não, não se coloca o sapo na tua mão, pode ficar tranquila, que não é feito dessa forma. Não, na memória, pode ser na memória. Não é uma terapia de enfrentamento, Não. É uma terapia que vai buscar a origem dessa situação. Assim que for liberado, talvez depois, através da imaginação, você vai imaginar que você tem um sapo, mas aí você já não vai ter mais medo, porque foi liberado. Mas jamais a gente coloca um cliente numa situação dessa de enfrentamento. Pode ficar tranquila, Alca. E se você quer se libertar desse trauma, procure a terapia regressiva para se liberar, porque o sapo tem alguma conotação. Quer ver uma coisa? Eu tenho vários clientes que já me procuraram por medo de avião, né? Então, a hipnose ela é muito boa para isso, quando a pessoa tem urgência. Poxa, eu preciso viajar amanhã, o que eu faço? Eu vou no hipnólogo, ele vai lá, vai me hipnotizar, vou fazer a viagem, vou voltar. Por quê? Porque a hipnose são comandos, mas ela passa, se são comandos. Já a terapia regressiva, a gente vai buscar a origem. Na maioria não, todos os que eu trabalhei, todos os clientes que eu trabalhei que tinham medo de avião, os problemas estavam nas relações. Então, trabalhou-se os problemas nas relações, liberou o problema do medo de avião. Né? Se aconteceu uma turbulência. Tinha uma cliente que falava turbulência o tempo todo nas relações. Então, quando ela ia para o avião e se acontecia uma turbulência, ela entrava em pânico. Entendeu? Então, os medos, o do sapo pode estar associado a alguma outra coisa que não diretamente o sapo. O sapo tem uma representação para ela. Tinha uma outra cliente também, que ela tinha, uma cliente não, isso foi de uma mentora minha, de psicanálise. Ela me disse uma vez que ela tinha medo de fósforo, né? Ela tinha medo de fósforo. Como é que uma pessoa pode ter medo de fósforo, palito de fósforo? É que a cor roxinha do lado do fósforo lembrava um momento, aquela cor roxa do caixão, né? De uma pessoa querida. Então, não era em si o fósforo que dava medo para ela, era a lembrança daquela situação que não foi explicada. Uma pessoa muito próxima dela morreu, era uma criança, ela era criança e não foi explicada para ela essa situação. Criou-se um trauma. Então, aí ela, uma criança, ela falou, poxa, essa cor roxa, ela ligou ao fósforo. Então, ela não pegava nem o fósforo na mão, nem depois de casada. Já de idade, ela não pegava um fósforo na mão, ela tinha medo. Mas ela era do fósforo? Não, era da representação, da dor, da perda daquele ente querido que ela não compreendeu. Então, Alca, preste atenção nisso. Talvez o seu medo de sapo está provavelmente relacionado a alguma situação que você não entendeu como criança. Porque a criança, ela tem uma visão diferente do adulto. A criança, ela tem uma percepção bem diferente. E por isso, se ela não é orientada, ela vai interpretar conforme ela entende. E normalmente com sofrimento, dor e culpa. Tem uma observação aqui de Daisy. Ela fala que essa situação não me incomoda, a situação dela com o irmão. Eu apenas gostaria de entender o nosso compromisso de amor.
Então, aí, nesse caso, provavelmente então, ela teria aí, no caso, a ressonância, né? Se ela quer compreender isso. Agora, normalmente, a gente não faz como curiosidade. Preciso deixar isso bem claro. Tá bom? Só se isso, né, trouxer um sofrimento. Mas só Se para... trouxer um sofrimento, só a curiosidade a gente normalmente não faz. A Alca falou, eu sei que o medo de sapo está relacionado, só não consigo parar de ter medo. Você não consegue porque está no seu inconsciente. Por isso que você precisa de ajuda. Senão você vai continuar tendo medo, assim como Cleire tinha medo da lagartixa. É simples. E quanto mais você falar, mais você vai acreditar nisso. Isso vira uma crença. Deixa eu ver. Que botou aqui, ó. Vanderly Pantoff, em uma regressão online, existe a possibilidade de interferências de ondas eletromagnéticas? Existiria se você não manter o comando. Então, o terapeuta ele vai dizer o seguinte, olha, nós estamos aqui centrados, você está ouvindo a minha voz, ele domina a situação. Se ele não dominar a situação, pode ser que aconteça. Mas até hoje, Clebson, tanto ressonância quanto terapia regressiva, até hoje não tive nenhuma interferência, porque o domínio é grande, existe um rapport, mesmo virtual, entre o cliente e o terapeuta e o coterapeuta. É interessantíssimo. Então, até hoje, não percebi, não tive uma dificuldade. Até mesmo quando a internet cai, porque a gente já coloca um comando para que, se acontecer, da internet caiu e acontecer alguma interrupção, o consciente vai retornar tranquilamente, e assim que a ligação for retomada, retomamos exatamente no momento que parou. Isso já aconteceu mais de uma vez, não tivemos nenhum problema, foi fantástico. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Tem algo aqui bem interessante, ó, diz Brasil. Tenho sempre o mesmo sonho, que é estar no alto de um apartamento e olhando para baixo, está tudo alagado. E minha filha tem o mesmo sonho. Isso é um contexto muito subjetivo, porque aí vai ter que ver o seguinte, a vida que ela está vivenciando, ela é a filha, pode ser um momento de insegurança, né? Porque ela está olhando de cima para baixo e está tudo alagado, é uma sensação de insegurança. Então, pode ser que no contexto familiar tenha alguma situação aí. É muito difícil para a gente saber, porque há 1000 possibilidades. Então, nós temos que ir buscar, através desse sonho, na terapia, o próprio sonho vai ser o portal para a gente descobrir o que está acontecendo com ela. Não é isso, Cleirinha? Exatamente. Pronto. Vamos lá. Quem mais? Eu acho que já terminamos, né? Exato. Vamos encerrar concluir, por então. aqui. Gostaria de agradecer a participação de vocês, né? Tanto de Cleire quanto de Vanderly, de todos que participaram aqui, mandando suas perguntas e que estiveram aí durante esse momento nos assistindo. E, com certeza, vamos estar preparando outras lives maravilhosas como essa. Eu quero lembrar às mulheres que homens gostam de mulheres fortes, empoderadas, criativas, de preferência que elas sejam ativas e visualmente interessantes. Esse negócio de mulher bela, recatada e do lar, não. Homens gostam de mulheres empoderadas, mulheres valorosas. Então, amem-se, né, Aline? Isso mesmo, hein? Você vai ser exatamente o que você acha que você é. Você tem que acreditar em você, no seu potencial, e quando você se respeitar, os homens também vão lhe respeitar. Porque tudo começa com a gente, né? Mas às vezes as pessoas estão tão na situação de vítima ou de algoz que não se permite porque não sabe. Eu vivi grande parte da minha vida numa situação de vítima.
o algoz também, às vezes oscilando. E às vezes a gente acha que isso é normal, que a vida é assim. Não é. Não. A vida não é isso. A vida é ser feliz, apesar de pandemia, apesar de qualquer situação que aconteça no externo. Porque quando você faz terapia, você tem uma visão diferente do mundo. Você vê o mundo como uma oportunidade, não mais como peso e sofrimento. Mesmo essa pandemia, você só traz lições boas. Então, assim, fazer terapia, Divaldo Franco, eu sou espírita, e ele diz o seguinte, que 100% de nós deveríamos fazer terapia. Por quê? Porque a terapia te liberta, ela vai te ajudar. No primeiro momento, a primeira coisa mais importante da terapia é o autoconhecimento. Você faz um mergulho dentro de você. Então, isso que é mais importante, você passa a ver as coisas e o mundo com outro olhar. Eu sempre digo isso para os meus clientes. A terapia não é só isso que a gente faz aqui, é como você vai trabalhar, como você vai entender as coisas lá fora, como você vai ter um olhar para você mesmo primeiro e para todos que o cercam, pelas situações que vão acontecer. Eu só queria, assim, só dizer para a Isis que ela falou, eu não entendi, que ela falou que ela sonha há muito tempo, ou eu não entendi se isso ela sonhou há muito tempo. Ela tem o mesmo sonho. Então sonhos repetitivos. E a filha também tem o mesmo sonho. Sonhos repetitivos estão te dizendo algo. Você precisa ir buscar ajuda para poder entender, ok? Sonhos repetitivos é um comando do inconsciente dizendo que você precisa resolver essa questão. E se são as duas, então, tem algo que envolve a família aí. Sim. Tá bom? Grande abraço. Então, muito obrigada, Aline, pelo convite. Eu quero deixar aqui também um recadinho, né, para as mulheres, porque muitas vezes a gente sabe que nesse período mesmo de pandemia, muitas mulheres estão dentro de seus lares, nesse período de isolamento social com, né, os seus agressores. E a gente imagina que é uma situação bem complicada. Então, eu quero dizer aqui que eu me coloco à disposição para estar também ouvindo. Não sou psicóloga como Cleire, não sou psicanalista, mas muitas vezes eu acabo, né, ouvindo essas mulheres. E eu percebo a necessidade delas de desabafarem um pouco. Muitas não têm uma condição financeira para, né, ter um acompanhamento, mas pelo menos tem muitas que chegam num estado que elas querem ali só desabafar. Isso, é importante. Assim, é importante porque conforme você fala, você vai liberando. Quanto mais você falar, mais você libera. Teve uma que foi, só para encerrar, fechar aqui, que de repente eu ia fazer uma reunião para algumas mulheres líderes, né, de igreja, e aí eu estava arrumando na frente lá da minha sala um cafezinho, né? E aí ela chegou e o que está acontecendo aqui? Eu estava no culto aí, o que é essa sala, um projeto Mulher Valorosa? Eu fui falando, né? E ela, você quer ajuda? Sim, quero sim. Toda ajuda é bem-vinda, e ela começou a me ajudar, e ela foi perguntando o que era, né? E aí se aprofundando. Ao final, ela acabou ficando nessa reunião, e depois que todo mundo foi embora, ela sentou comigo. Isso foi algo que aconteceu durante o dia. Ela passou 3 horas conversando comigo. E assim, eu só escutando, né? E aí, depois, de uns 2 meses, ela me encontrou novamente na igreja e ela disse assim: eu quero te dizer algo, Aline, eu fiquei um pouquinho preocupada, mas depois eu relaxei, porque você tinha me dito que o que era dito ali ficava ali. E aí eu disse: eu acho que ela não vai contar nada para ninguém. Mas eu quero te dizer que hoje eu sinto um alívio tão grande, porque eu passei 14 anos sem falar isso com ninguém, e eu não sei por quê. Eu sentei com você ali, uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, e desabafei.
E foi uma situação de agressão que ela passou, e ela já tinha 10 anos separada. Mas ela disse que ela nunca tinha conversado com ninguém a respeito daquilo, e que aquilo atormentava ela. E aí ela me disse, olha, com essa conversa, eu digo a você, assim, eu fiquei com a minha alma lavada. Então, assim, eu me coloco à disposição para ouvir essas mulheres, é o que eu normalmente faço. E eu sempre, já indiquei algumas para a Cleire, né, Cleire? E é isso. Eu também estou. Eu me coloco à disposição. Viu? Tem aí o meu WhatsApp, mais 55, porque muitas vezes pessoas de fora e de outro país, mais 55 71 9 9240 0735. Eu respondo e dou um apoio, pelo menos no primeiro momento. Muito obrigada, Aline, muito obrigada, Cleire, muito obrigada a todos vocês que participaram. Foi muito bom estar aqui com vocês. E, por favor, mande para a gente pelo WhatsApp, porque tem os nossos, pelo menos o meu telefone tem aí na bio da... Sigam a sua página, você nas redes sociais. Me adicione, né, Vanderly Pantofi, Cleire Mara, Aline Nunes, e peçam, se vocês quiserem que a gente fale sobre algum assunto, né, algum tema, nos mande para a gente preparar e trazer isso aqui para vocês. Muito obrigada, gente. Beijo. Ok. Tchauzinho. Boa noite. Obrigada, amor. Beijo no coração. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Amem-se, cuidem-se.